Sejam bem-vindos a mais um Sem Açúcar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo. Até agora foi o meu preferido de se escrever. Tá bom que a gente só tem 3. Que Deus tem falado comigo faz anos já. Chama esse tema de o leão e o cordeiro. Mas o que isso significa? Significa que nós vamos falar que o Deus que é amor também é o Deus que se ira. Uau! Então, será que Deus, que é um Deus de amor, também é um Deus que pune? É um Deus que castiga? É um Deus que se ira? É um Deus que manda para o inferno? Acho que essa fala, ou esse assunto, ele é muito falado hoje no nosso mundo moderno, onde a gente vê tantas pessoas que se dizem cristãs, mas que invalidam a Bíblia e os seus ensinamentos para transformar o evangelho em algo mais confortável. Ofenda o seu jeito de viver e o seu jeito de pensar. Afinal, quem é a Bíblia, não é mesmo? Para confrontar o seu jeito de viver e pensar. Esse primeiro insight, ele veio alguns anos atrás, enquanto eu ouvia a música Lion, do álbum da Elevation Worship. E se você sabe do que eu tô falando, você pode buscar. O nome da música é Lion, que é leão, e a capa do álbum é um cordeiro. E um dia, enquanto eu fazia meu devocional, eu tava lendo e orando e escutando essa música, o Senhor falou comigo. E foi muito forte pra mim. Ele falou: eu sou o leão e eu sou o cordeiro. Quem tenta apagar uma das minhas facetas, me apaga por completo das suas vidas. Eu lembro que veio de encontro assim comigo e eu fiquei... É verdade. Fiquei refletindo sobre isso por meses e meses, com isso ressoando, de eu não posso escolher a faceta que mais me agrada para servir ao Senhor, ou para dizer que eu sou cristã. Ou eu aceito ele por completo, ou eu não aceito, entende? Você tá vivendo um cristianismo que é falso, que não é o verdadeiro evangelho. Não existe um sem o outro. Eles andam juntos, eles são um só. E hoje nós vemos e vivemos um amor raso, que te aceita como você é, te deixa do jeitinho que você tá. Mas posso te falar uma coisa? Mas assim, só se você quiser. Isso não é amor. Isso é te condenar ao inferno. Eu sei. Porque o amor verdadeiro é aquele amor que te chama pra perto e te confronta com seus erros. Que te instiga a ser melhor, que ajuda você a superar seus traumas, seus medos, seus vícios. Em Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora, pensa comigo, e eu acho que você vai concordar. Vê no mundo que a gente vive, que é um mundo caído, né? Que é cheio de pessoas com naturezas falhas. É cansativo. Te sobrecarrega. Eu não tô falando de coisas específicas, tipo assim, se você tá num trabalho ruim, se você tá num momento ruim da sua vida. Mas naturalmente é difícil. E nesse versículo a gente vê um convite de Jesus para nós irmos até ele como a gente tá. Mas não um convite pra gente permanecer da mesma maneira. E a gente reafirma isso quando a gente lê Romanos e Efésios. Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deus, ele é um Deus que anseia ter relacionamento conosco. E ele já nos ama de forma infinita. Por isso que o amor dele é um convite pra gente mudar de vida, pra gente ter metanoia, que é mudança de mente, que é pra gente abandonar a nossa vida de pecado, sermos lavados e renovados. Sabe por quê? Porque ele anseia ter um relacionamento eterno. Ele não quer ter um relacionamento pra terminar. Jesus não é um Deus que termina relacionamentos. E como que a gente tem um relacionamento eterno com Jesus, né, com Deus, se a gente não se despir do velho homem? Nosso Deus é um Deus perfeito. A gente não acha falha nem pecado nele. Como você acha que a gente vai entrar no céu, a gente vai ver o Senhor face a face, se a gente não abandonar nossa vida de pecado? Se a gente ainda estiver acomodado
na nossa vida de pecado, nossos costumes que vêm de uma natureza e de um mundo caído. Você tá entendendo que não dá, né? Tenho certeza que você já ouviu essa frase. Que o oposto do amor, ele não é raiva. O oposto do amor é indiferença. Você entende? Se Deus não amasse, não nos amasse de forma tão infinita, você acha que ele ficaria ali batendo na nossa portinha para mudar de vida? Para nos instigar a sermos curados, a sermos melhores? Não. Ele falaria, deixa. Já aceitou Jesus? Tá falando que acredita em Jesus? Deixa do jeitinho que tá, não tem problema não. Jamais conseguiria ser indiferente com a gente. E se você não confia na Bíblia o suficiente para confrontar o seu modo de viver, o seu modo de pensar, como você acha que você vai desenvolver um relacionamento pessoal com Deus? Sinto em te dizer, mas você vai estar se relacionando com um Deus robô, com um Deus boneco. Não é de verdade. Ele não tem autonomia para falar com você, para te confrontar. Porque você criou ele de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu conforto. Salmos 25:10 fala: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Muitas vezes a gente não vai entender. Muitas vezes nós vamos nos sentir ofendidos e vamos ter dúvidas. A partir do momento que eu creio no sacrifício de Jesus, na ressurreição dele, que eu entendo que ele é o Criador, ele é infinito, ele é o alfa e ele é o ômega, que ele é perfeito e eu não, eu me deixo ser ofendida. Eu me deixo não entender tudo. Eu deixo o controle e eu creio nele. Hoje são seres humanos cheios de orgulho, achando e agindo como se eles fossem os seres mais inteligentes do planeta, os mais sábios que existem. Eles que sabem mais sobre Deus do que a própria Bíblia. O que te faz pensar que você, ser humano falho, pode invalidar a Bíblia, pode invalidar as palavras do Senhor e a obra de Cristo e colocar a sua opinião como verdade? Você entende que não faz o menor sentido? Comentei já nos outros vídeos que a gente vive numa sociedade que não tem identidade. Vive numa sociedade que é extremamente ofendida. Geração de muito mimimi. É uma geração que não aguenta ser confrontada. Principalmente quando isso leva eles a abrir mão dos seus outros senhores. Identidade não é pensar mais sobre si mesmo. É saber quem você é em Cristo. E isso engloba quem você também não é. Não é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Você não sabe de tudo, você não tem o melhor coração, você não é o Criador, você não é merecedor. Através do sacrifício de Jesus, do seu sangue que foi derramado por nós, que nos tornamos justos aos olhos do Pai. Isso é graça. Isaías 64:6. Todos nós nos tornamos como o imundo, e todas as nossas boas ações são como trapo impuro. Todos nós murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. E aqui mostra pra gente que as nossas melhores ações e intenções, comparado ao sacrifício de Jesus, são nada. Mostra que a nossa salvação, ela é inerente às nossas ações. Elas não estão conectadas. Se eu fizer uma boa ação, se eu fizer caridade, então automaticamente eu vou pro céu. Não. Eu sinto em te dizer, mas não. Porque mesmo fazendo boas ações, você tem uma natureza falha, uma natureza caída. É através do sangue de Jesus. Hoje nós podemos ter a certeza de que nós somos justificados através dele e irmos para o céu um dia. Então, enquanto a gente não entender que sem Jesus nós não somos nada, a gente vai continuar caminhando com um Deus que foi criado por nós mesmos. Um Deus que obedece às minhas vontades, os meus desejos, os meus sentimentos. Ou seja, um Deus indiferente. 1 João 2:23. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Se nós não aceitarmos o Filho, nós não temos o Pai. Foi o que eu falei lá no começo. Não existe um sem o outro. Ou você aceita por completo, ou você está criando um Deus. Você vai levantar a bandeira de um Deus que só ama e não confronta. Não levanta a bandeira do cristianismo. Não levanta a bandeira do evangelho, porque não é desse Deus que você está falando. Muitas pessoas acham que o evangelho ele é ofensivo, justamente porque ele confronta tudo dentro de você. Ele vai te desafiar,
Ele vai te instigar, ele vai te confrontar, ele vai te curar, ele vai trazer restauração, ele vai te transformar. Só se você permitir. Só se você conseguir deixar o controle de lado e permitir que ele haja dentro de você. Crer que os planos dele são muito melhores do que os nossos. Lá em Jeremias 29:11 fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança em um futuro. E eu nunca disse que é um processo fácil, que é um processo simples. Muito pelo contrário. Mas o evangelho ele não foi feito para ser fácil. Ele não foi feito para ser confortável. E por vezes a gente tenta pegar o controle de volta. Por muitas vezes a gente se distrai, a gente sente medo, nós duvidamos. E aí a gente tem que voltar. A gente tem que rebobinar. A gente se alinha, lembra da palavra do Senhor, segue em frente de novo. Mas eu, Lívia, depois de tantos processos com o Senhor e que eu sei que são só o começo, posso deixar de dizer o quanto é gratificante. Eu não trocaria por uma vida que dizem que é mais fácil ou simples. E quer saber por quê? Porque eu sei da onde eu fui tirada. Eu sei da minha história. Eu sei dos traumas que eu vivi. Eu sei das dores que eu tinha. E eu sei daquilo que eu fui curada. Eu sei de onde eu fui tirada. Consegui superar eles com o Senhor. Não foi em festa, não foi com bebida, não foi com homem, foi na presença dele. Com a Bíblia, foi construindo um relacionamento com Deus. Foi sendo confrontada, foi chorando na presença dele. Ai, Lívia, mas você não falou que você era cristã desde o berço? Desde o berço não, desde a barriga da sua mãe. Sim, eu falei. Mas se você não sabe, eu vou te dizer agora. Um relacionamento com Deus, ele é individual. Então, sim, a minha família era crente desde antes de eu nascer. E eu fui criada nesses princípios. Não quer dizer que eu tinha o mesmo relacionamento que minha família tinha. Eu lembro exatamente o momento que eu realmente fui encontrada pelo Senhor. Porque eu lembro o buraco que eu tinha dentro de mim. Então, eu não falo de coisas que eu vejo, de coisas que eu ouvi, mas eu falo de algo pessoal, de algo que eu vivi, é a minha história. A história ela não me deixa eu me afastar do Senhor, porque eu sei dos milagres que eu vivi quando eu me deixei ser ofendida, quando eu abri mão do controle, quando eu permiti que Ele me ensinasse, que Ele me curasse, assim como Ele continua fazendo até hoje. Porque sim, isso é um processo contínuo, né, até o final das nossas vidas. Porque o ser humano, até o melhor deles, é cabeça dura. É um processo que vai durar até a gente encontrar o Senhor. E eu espero que, assim como eu fui um dia, você também tenha sido tocado por isso. Que você consiga reconhecer quem você é em Cristo e para o que Ele te chama. Jesus, Ele é perfeito, Ele é bom e Ele é fiel. Ele é o leão e o cordeiro. E com isso nós terminamos mais um episódio. Definitivamente um dos meus assuntos favoritos de se falar. E a gente se vê semana que vem. Beijo, tchau!